Olá amigos e irmãos, bem-vindos ao canal Elucidar. Não se esqueçam, deem o like, se inscrevam no canal, toquem no sininho e toquem também em todas para receberem todas as notificações. Se gostarem do conteúdo, compartilhem. A segunda morte. Muitos de nós estamos presos às amarras das religiões, dos dogmas e de uma visão muito estreita da mediunidade, da espiritualidade. Muitos de nós já passamos pela situação que vai ser explicada agora. É importante entender para que não passemos de novo. A segunda morte é a morte do espírito, que pode ocorrer de duas formas: a morte que vira vida e a morte que vira morte. A morte que vira vida é quando o espírito evolui muito e seu corpo astral fluídico, semimaterial e etc. foi moldado no decorrer de milênios, de várias encarnações do espírito, que é feito de algumas substâncias astrais etéreas e de algumas partículas da atmosfera do planeta ao qual o espírito vai habitar. Quando evolui muito, fica mais sutil e chega uma hora que tem que abandonar esse corpo e passa a viver em espírito, em corpo mental, que não tem formas, é só uma bola de luz. Com o desencarne e abandono do corpo físico, é a primeira morte. Aí abandona o corpo astral, porque evoluiu muito. Essa é a segunda morte. E vai para um plano puramente mental, muito acima das colônias espirituais. Está mais próximo de Deus, onde existe muita alegria e felicidade. Existe a segunda morte, que ocorre pela involução do espírito, que foi muito ruim e fez muita maldade, e estagnou na evolução, e que muitas vezes só vai dar conta da gravidade da sua situação depois do desencarne, quando cai o véu do esquecimento e ele enfrenta o tribunal da sua própria consciência, que entra em um processo de estagnação e entra numa crise interna profunda, culpa e autopunição muito forte, e isso influencia as células e moléculas do perispírito, os centros de força do perispírito, que perdem seu poder de coesão e estabilidade molecular. Aí começa a se degenerar, se autodestruir. Aí seu perispírito começa a se desfazer. Ele não suporta ficar revendo todas as cenas de coisas ruins que fez, sendo repetidas todo o tempo, sem parar. Essa degeneração do perispírito forma um casulo astral em volta dessa consciência, e ele se fecha nesse casulo como se fosse uma vergonha profunda de si mesmo. Casulo criado pelos próprios despojos de seu corpo psicossomático, e ele continua lembrando os crimes mesmo no casulo, se autopunindo e culpando. Então ele desce vibratoriamente para dimensões de baixíssimo padrão vibratório, abissais do abismo ou trevas. Ele não vai direto para um ovoide, forma mental. Ovoide é uma forma mental inferior, um ser sem razão que fica numa monoideia. Existem algumas fases que, durante o processo, ele assume várias formas de animais, às vezes metade animal, metade humano, e fica caminhando pelo abismo e vai degenerando, até que ele perde tudo que restou do corpo astral. Aí ele vira uma bola, que é um ovoide. Aí ele entra numa monoideia e nem tem mais consciência do que acontece consigo mesmo.
Dependendo do seu nível intelectual, ele consegue manter 80% de sua lucidez. Às vezes 30%, 40%, 50%, dependendo do seu nível intelectual. É um ovoide, mas continua pensando sem o corpo astral. Deus é misericordioso e ama todos os seus filhos de forma igual. Então, como se faz para reconstruir o corpo astral desses seres novamente? Para que possam ser levados à reencarnação e continuem seus processos evolutivos, eles não podem ficar nessa posição de ovoides por toda a eternidade. Eles têm que reconstruir esse corpo astral, lembrando que para um espírito chegar a esse ponto, em volta do ovoide tem muitas substâncias tóxicas criadas pela sua mente e emoções. Então, a vibração de um ovoide é muito densa. Então, o plano superior colhe esses ovoides, levam-nos para os laboratórios siderais das dimensões superiores e lá eles passam por uma espécie de limpeza para tirar todas as substâncias tóxicas dele, para que possa ser realizado o procedimento de reconstrução desse corpo astral. Depois do processo de limpeza, ele precisa ser acoplado no útero de uma mãe, encarnada ou desencarnada, na maioria das vezes nas desencarnadas, que é a gravidez extrafísica. Nesse momento, ele recebe um choque anímico e vibratório. Os modelos mentais da mãe e as matrizes perispirituais do útero fazem com que ele receba esse choque anímico e faz com que ele venha lembrar de ter uma forma humana, e o restante a natureza faz por si só. Ele fica ali o tempo necessário, depois é retirado já com o corpo astral reconstruído e é levado à reencarnação para terminar o processo. Em muitos casos, ele é retirado antes do nascimento e volta para o plano astral para ser reeducado, pois é uma mente muito doente para visar futuras reencarnações. Outro procedimento pega-se os ovoides que foram limpos e os acopla em um útero de uma mulher encarnada, mas antes de se fazer isto, ela é desdobrada até o plano astral e é perguntado para ela se ela aceita fazer essa caridade. Ela aceitando, é acoplado um ou mais ovoides em seu útero. Eles permanecem ali por um tempo e recebem o choque anímico necessário para reconstruir seu corpo astral, para que possa visar futuras reencarnações. Essa mulher que em desdobramento aceitou fazer isso, quando volta para o corpo, não vai lembrar que foram acoplados os ovoides em seu útero. E ela começa a ter sintomas de gravidez, sensibilidade nos seios, a barriga cresce, tem enjoo, vômitos, desejos, mas vai no médico e não está grávida. Ela tem uma gravidez psicológica. Depois que os ovoides são retirados, a gravidez psicológica acaba e eles não causam nenhum dano a ela, porque foram limpos antes. Outro procedimento pega-se os ovoides limpos, leva-os a uma reunião mediúnica, são acoplados no útero de uma médium só para receber o choque anímico e já são retirados e levados para o astral sem causar nenhum dano à médium. Isso tudo é feito para reconstruir o corpo astral dos nossos irmãos que são vítimas de si mesmo. Fiquemos na paz de Cristo. Não se esqueçam, deem um like e se inscrevam no canal. Um grande abraço a todos.